Brokercast, estamos aqui hoje junto com Ricardo Viana e ele, Dr. Leonardo Batista, o mestre do direito imobiliário, direito político, é assim que pronuncia? Direito imobiliário, direito político. Tudo bem, Ricardo Viana, dê as boas-vindas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, mais um episódio especial com assuntos muito relevantes para o mercado imobiliário. A gente sabe que às vezes tem alguns assuntos que passam batido. Vivemos no mundo de vendas, mas o mundo jurídico dentro do mercado imobiliário é muito importante e que esse episódio já sirva já como uma guia para você, corretor, e na parte também hierárquica de gerente, diretor, sócio, vai sair muito conteúdo bom daqui. Seja bem-vindo. Bom, obrigado. Você sabe que é um sonho para mim estar aqui, né? Porque é o seguinte, quando começou o Brokercast, eu pensei, pô, os caras não vão me convidar não, meu irmão. Eu ia lá na academia de vendas e ouve fulano de tal, eu quero estar lá, cara. Eu falei assim, um dia eu vou estar nesse Brokercast. E tô aqui, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e espero poder contribuir com vocês e com quem está aqui nos assistindo. Seja muito bem-vindo, é uma honra poder partilhar dessa mesa com você. Muita sabedoria em um homem só. E já para começar, se apresente, Dr. Leonardo Batista. Quem é o Dr. Leonardo? Quem é o Leonardo fora do direito imobiliário, fora do direito político, fora da MyBroker? Acho que eu poderia falar assim, como é que eu comecei nesse ramo, né? Porque é dentro de casa, não tem como fugir, né? É como falar assim, igual o direito político eleitoral, né? Que foi por amor, por paixão. O direito imobiliário também foi por amor à minha família, porque o meu cunhado Ronaldo Dantas e o meu irmão Leandro Batista, sócios da MyBroker, né? Então eu acompanhei o nascimento da MyBroker, eu estava com a MyBroker desde o seu nascimento, então eu acompanhei ali as demandas e as necessidades da empresa. Uma empresa que começou pequena, começou tímida e foi considerada agora em 2022 pela Connect Mobile como a melhor imobiliária. Então isso tem anos que eu acompanho a MyBroker. Então como que eu iniciei nesse ramo? Por amor. Por amor à minha família, por amor ao meu cunhado, por amor ao meu irmão. E quem sou eu? Tem 18 anos que eu advogo já. Já tem tempo, hein? Passa 18 rápido, anos, cara. quase a minha idade praticamente. Quase a idade do meu filho. Então, eu comecei, tem 18 anos que eu advogo já e tenho 2 pós-graduações, sou autor de 3 livros também, já fui presidente de 3 comissões da OAB, tenho um curso de Ética e Justiça em Harvard pelo Sistema Veduca, tenho curso na FGV, na USP, aqui na PUC, fui professor da PUC em Goiás também e tenho vários clientes, dentre eles a MyBroker. Então, nesse ramo imobiliário, estou bastante tempo nele e agora que eu estou mais divulgando o trabalho nas redes sociais sobre o direito imobiliário, pensando em quê? Pensando em sempre contribuir com os corretores, com os vendedores e também com os compradores. Porque eu fico observando, Ricardo e Lucas, é assim, ó, a gente acha que está todo mundo amparado juridicamente. E infelizmente não estão. Muitos fazem negócios imobiliários sem um amparo jurídico. Pegam um contrato de compra e venda ou um contrato de intermediação lá na internet, no Google, dão um Ctrl+C, Ctrl+V, fazem as partes assinarem os contratos, meu irmão, pode dar um problema muito sério, porque cada negócio é um negócio. Cada negócio precisa de cláusulas especiais. Então, e aí pode dar muito problema, e problema sério para todas as partes, inclusive para os corretores. Então, foi pensando em tudo isso, nesse amor pela MyBroker e pela minha família, que eu então entrei nesse ramo, pensando em ajudar a quem precisa nesse ramo. E você que acompanhou todo esse crescimento ao longo, vamos fazer 12 anos agora, 2023, o que mudou nas demandas? É claro, quando eu entrei tinha 40 corretores, quando você já participou, muito menos. E como foi o crescimento dessas demandas jurídicas em relação à MyBroker? O que tinha no passado que não tinha hoje? Ou uma situação assim que você possa explicar em relação ao termo jurídico mesmo? Ricardo, você fez uma pergunta muito boa, cara. Uma parte da resposta já está na sua pergunta aí. É a quantidade de pessoas. Pra você ter uma ideia, na academia de vendas, eu dei uma pequena palestra na academia de vendas que nós fizemos no colégio. Fica ali para cima da T63. Eu esqueci o nome do colégio. Ávila. Ávila, no colégio Ávila. Cara, sem brincadeira, foi numa sala de aula. Então tinha aproximadamente ali, acho que até 50 pessoas nessa academia de vendas. Então foi uma das primeiras academias de vendas. Então, assim, o número de pessoas já é um fator modificador aí, de diferencial que nós tivemos no início da MyBroker e o que nós temos hoje. E com relação às demandas jurídicas, as demandas são intensas. Porque o departamento jurídico na MyBroker, no início, começou com 2 advogados. Era eu e mais um.
Hoje nós estamos com uma equipe com mais de 10 pessoas, incluindo advogados e estagiários. E a demanda também não é só da análise de contratos, né? Eu não sei se vocês vão fazer esse tipo de pergunta aqui com relação ao prazo que nós temos para elaborar esses contratos, enfim. Mas, então nós temos que, hoje a demanda aumenta muito com relação ao número de contratos, porque todos os contratos de compra e venda ou compromisso de compra e venda são confeccionados pelo jurídico. E o jurídico tem um D+1 para entregar essas minutas já prontas para as agências da MyBroker. Então a demanda aumentou aí, a demanda aumentou também nas consultorias, porque vocês estão lá comigo, vocês sabem, quando vocês têm dúvidas, os corretores vão na minha sala ou vão na sala dos outros advogados para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Então aumentou também a consultoria. Então a assessoria e a consultoria aumentou, a demanda judicial também aumentou e os contratos aumentaram também. Isso é bom, graças a Deus. Isso é ótimo. Quando a gente fala de direito, temos 5 frentes. O direito da imobiliária, o direito do corretor, o direito do comprador, do vendedor e todo o respaldo jurídico. Tem muitos corretores no nosso meio que não sabem qual é o direito que ele tem na venda de um imóvel. Deixa específico para a gente, de forma bem objetiva, qual é o direito do corretor e o direito do vendedor, do comprador, da imobiliária, porque tem muitos que atropelam. Não, vai lá, deixa acontecer esse contrato e eu quero saber só da venda. Sendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande por trás de uma venda de um imóvel. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Então, acho que assim, sobre os direitos, como costumo dizer, não adianta nada você ter um VGV de 2 bilhões se você não tem um amparo jurídico. Esses 2 bilhões podem retornar para aquele que pagou e você ficar sem nada. Então, por isso que eu digo a importância desses direitos também serem reconhecidos e entendidos pelos corretores, não só pelos corretores, os compradores, vendedores e a própria imobiliária. Então, um dos principais direitos que nós temos, e eu digo para todas as partes agora, o que há em comum, né, é o direito de ter um negócio com lisura, com transparência e dotado de boa-fé. Esse é um direito que todos têm, é um direito de boa-fé. Um direito que o corretor tem é de prestar o serviço com presteza, que é um dever, com eficiência, é um outro dever, já falando de deveres. Um outro dever que o corretor tem é de realizar a intermediação imobiliária com a melhor e maior transparência possível entre as partes. É realmente realizar a intermediação. Esse é um dos deveres. Cumprindo esses deveres, qual é o direito que o corretor tem? De receber, então, a sua comissão de corretagem ou honorários de corretagem. Qual é o direito, então, do vendedor? O direito do vendedor é receber aquele valor pela sua venda do imóvel. Tem o direito também de que aquele imóvel seja, então, transferido para o comprador. Leonardo, e é na hipótese de o comprador não querer que o imóvel seja transferido para ele? Hoje nós temos a adjudicação compulsória extrajudicial, é algo recente, não tem um mês isso. Porque antes, a obrigação para fazer essa transferência, ela era só via judicial. Agora nós temos esse direito também no cartório, via extrajudicial. Então é um direito que o vendedor tem de falar assim, olha, eu vendi e eu não quero esse imóvel no meu nome. Então eu tenho o direito de fazer essa adjudicação compulsória de forma obrigatória extrajudicial para que aquele imóvel seja transferido, então, para o comprador. Um outro direito que agora é do comprador por óbvio, também é receber, porque ele já pagou, que é uma obrigação, né, um dever. Agora ele tem o direito de quê? De ter aquele imóvel para si. Então ele vai lá, junto com o vendedor e o contrato, e imóveis acima de 30 salários mínimos. É interessante que tenha a escritura, interessante não, obrigatório que tenha a escritura de compra e venda. Aí essa escritura é registrada e aí ele tem o imóvel, então, transferido para o seu nome. Então esse é um direito do comprador. Um direito também que a imobiliária tem, como pessoa jurídica, é receber também o seu comissionamento. O direito da imobiliária é o mesmo direito do corretor. Prestar o serviço com presteza, com boa fé e com transparência. Então esses basicamente são os direitos e deveres aí dos corretores, compradores, vendedores e imobiliária. Legal. O que você tem observado nessa sua experiência dentro do mercado imobiliário sobre a conscientização do corretor? Porque teve até uma mudança no Código Civil, o corretor hoje pode ser processado caso ele aconteça alguma coisa, haja de má fé ou outra situação. Então, até como um alerta, qual que é a importância da conscientização do corretor de imóveis nesse processo, como você mesmo explicou,
muitos corretores pegam ali contratos aleatórios na internet, só mudam, alteram o nome, só que eles não sabem muitas vezes do risco que eles estão correndo para a própria vida e do seu patrimônio. Além do risco patrimonial, há um risco também do próprio nome dele, né? Sim. Porque se ele faz um negócio, pega um contrato na internet, do Ctrl+C, Ctrl+V, não observa cláusulas essenciais ali, qual o perigo que ele corre? Ele corre o perigo de ter o seu valor de comissão devolvido. O cara recebeu, de repente até gastou. Você vai ter que devolver, vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar e devolver isso. Além do que, a depender do como foi feito o negócio, Lucas e Ricardo, ele pode inclusive responder por danos morais e até por danos materiais. É muito importante essa pergunta que você fez. E nós temos casos assim, quase que também é um dever. Eu já peguei um caso de uma corretora que recebeu o dinheiro do comprador, e eu que não sabia, eu já até brinquei esses dias, né? Eu não sabia que PF no mercado imobiliário, não sabia mesmo, achava que PF era pessoa física. E não é, PF no ramo imobiliário, o jeito de falar, é receber por fora. Então quando falou assim, cara, teve um PF, eu falei, pô, que PF? O que, cara? Eu vou xingar aqui, desculpa, né? O que é PF, cara? Não, PF é por fora. Eu falei, poxa, eu jurava que PF era pessoa física ou prato feito. O Polícia Federal. A Polícia Federal é por fora. Então, se a pessoa recebeu uma comissão por fora, sem passar para a imobiliária, e aí? O contrato não passou pelo jurídico, contrato muito mal elaborado, e agora? E agora, José? Ela vai ter que devolver o valor para a compradora e, quiçá, responder aí por danos morais, por ela ter feito, além dessa ilegalidade, né, ela ter feito um negócio aí, as escusas, um negócio com bastante prejuízo para a compradora. Outro ponto importante, Ricardo, que eu acho assim, muito interessante para quem está nos assistindo, igual eu costumo dizer lá na empresa. Nós estamos hoje com mais de 27 agências, né? E mais Portugal. O que eu costumo dizer, pessoal? Exercer a profissão de corretor, você deve estar habilitado no Cresce. Boa. E tem pessoas exercendo a função de corretor, fazendo anúncio na internet, nas redes sociais, sem o Cresce. Isso é exercício legal da profissão. E o Cresce aqui em Goiás já está fazendo a denúncia, fazendo esses encaminhamentos para as delegacias de polícia. É um crime de menor potencial ofensivo, na verdade é uma contravenção penal. Mas o Cresce, tive reunião com eles vão fazer isso com todos que estão exercendo ilegalmente a função como corretor. Então, fica um alerta aqui para todos, né, para quem está nos assistindo, que quer exercer a função de corretor, que é uma função linda, maravilhosa, ajuda pessoas e você ganha dinheiro, mas é preciso que você esteja habilitado também. Eu acho que algumas pessoas elas só aprendem na dor. Você pode dar exemplos claros do que acontece se a pessoa for pega exercendo ilegalmente a profissão? Olha, já tem vários casos, viu? Só o pessoal ficar em alerta mesmo. O que acontece, pessoal? Eu já tive que acompanhar uma pessoa que fez um anúncio de venda de imóvel na internet. O Cresce ficou sabendo, autuou o corretor, mas não ficou só nisso. Isso aconteceu. O Cresce encaminhou o fato para a delegacia de polícia e eu tive que ir lá acompanhar o corretor. Na verdade, que não era corretor, né? Porque ele não tinha um Cresce. Então eu tive que ir lá acompanhá-lo e fiz um acordo. Sugeri a ele fazer um acordo para quê? Para encerrar aquele processo ali. Mas é esse acordo, aí que está a questão grave. Se tiver vários processos criminais, ele só pode fazer acordo uma única vez. Os outros processos ele vai responder. Então ele vai responder ali com um crime de detenção e multa. Então é algo grave, algo a se pensar e algo que tem que tomar bastante cuidado, quem está exercendo ilegalmente a profissão. Resumindo, a pessoa pode ser presa. A detenção hoje, o Brasil tem um sistema penal um pouco estranho, né? Porque lá tem as previsões das sanções, tem detenção, reclusão, né? O que acontece? Reclusão e detenção. Nesse caso aí, é um crime cuja sanção é de detenção. Então a pessoa vai ficar presa? A priori não. Tá? Mas ela vai responder por um processo crime, vai lhe responder, talvez vai converter essa sanção de detenção por uma restritiva de direitos. O que é isso? O cara vai prestar um serviço à comunidade, o cara vai pagar uma cesta básica, né? E além disso a multa também. Mas por mais que ela não seja presa, imagina o dano emocional da pessoa de ter que ir para uma delegacia
Ter que se explicar uma situação, realmente. Ricardo, é desesperador. Porque eu que estou acostumado no ramo jurídico, para mim é tudo ok. Mas você, uma pessoa que é de bem, que fala, vai lá numa delegacia responder por um processo, ser ouvido, meu irmão, o cara já vai tremendo. Ele já fala assim, doutor, e aí? Que eu vou ser preso? O que eu falo? O que não sei o quê? Então, isso causa muito transtorno. E aí, o brasileiro é assim, né? O Lucas morou na Inglaterra, sabe que lá o povo é mais metódico, assim, né? Mas aqui no Brasil, o povo só aprende mesmo, é na dor mesmo, né? Na tora. Então, para que isso não venha acontecer, porque é uma dor ruim, é chato, é constrangedor. É um processo, né? É um processo. Um nome sujo no mercado. Aí, na hora Que de linka tudo, né? Sim, Você na vai... hora de tirar uma certidão, Lucas, uma certidão na justiça como penal, criminal, vai aparecer lá. O nome da Corretor pessoa. ilegal. Exercício legal da profissão, como corretor. Legal. A gente fala sobre... Tô trabalhando aqui na agência da My Broker Alphaville. Captação de imóveis. Autorização de venda. O quão é importante o cliente assinar a autorização de venda. E qual é o direito nosso, do corretor, sobre a exclusividade, que é entre parênteses, que a gente traz para a gestão de negócio dessa casa. Por exemplo, fiz uma captação de um imóvel, tive lá a autorização de venda preenchida como caráter exclusivo por 90 dias. Porém, o proprietário vendeu sem me comunicar e eu fui lá e descobri a venda, porém eu tenho essa autorização como caráter exclusivo. A gente tem um direito sobre isso? Excelente pergunta, Lucas. O direito é de vocês. Porque dentro do período de vigência, se tinha um caráter de exclusividade e o cliente vendeu por fora, que aí é o PF, né? Vendeu por fora. Vendeu por fora, você tem o direito de, então, cobrar dele essa comissão. Se ele não te pagar de forma extrajudicial, você vai ter que entrar com ação de cobrança. Tá? Já aconteceu isso conosco já. Inclusive lá, tá? Foi feita uma venda, inclusive no Alphaville, e o vendedor, de forma muito esperta, espertalhão, um malandrão, foi lá. O corretor apresentou as partes, comprador e vendedor, porque não se conheciam. O comprador falou, opa, quero essa casa. Eles trocaram telefones, tiraram o corretor de lado, fizeram a negociação sem o corretor, sem pagar a comissão de corretagem. Eu falei, tá errado isso. E como é que descobriu, Lucas? Falei, não, vai atrás da certidão do imóvel. Descobriu, pegou a certidão do imóvel, tava lá, transferência já do imóvel. Falei, pá, então é aqui. Ajuizamos a ação de cobrança, já está quase finalizando já agora. Então nós temos um direito, inclusive, respaldado pelo Tribunal de Justiça, já com várias decisões a respeito desse direito que o corretor tem nesse período de exclusividade. Agora, se não estiver no período de exclusividade, aí, infelizmente, como não é caráter exclusivo, ele pode ficar livre para vender. E como nós levantamos provas? Por meio de WhatsApp serve? O Superior Tribunal de Justiça, é que nós temos a Justiça de primeiro grau, o segundo grau é o Tribunal de Justiça, o terceiro, que é a Corte Superior, é o Superior Tribunal de Justiça. O STJ já definiu que prova somente de print de WhatsApp não é suficiente. Então, sugestão para você que está nos assistindo. Pega a conversa de WhatsApp, como eu fiz nessa ação que eu ajuizei, vai no cartório e faz uma ata notarial. O que é isso? Você pega seu celular, vai lá, ó, quero fazer uma ata notarial dessa conversa aqui. Então, o tabelião vai lá e pega essa conversa no WhatsApp, ele printa a tela, ele pega o seu celular, pega o e-mail dele, o número de registro do seu celular, tudo bonitinho lá na ata notarial, com as imagens, o quê? Demonstrando que aquela prova, então, ela é lícita. Porque a ata notarial está prevista no Código de Processo Civil. Então, é uma prova que você tem para demonstrar que você intermediou o negócio, que você ajudou, sim, naquela concretização do negócio, para você, então, reaver ali a sua comissão de corretagem. Legal. E mesmo que essa autorização de venda ela esteja assinada, não precisa registrar cartório nem nada. Se você tiver lá autorização de venda com exclusividade sem firma reconhecida, é isso que você está perguntando, Isso. né? É válida. Não precisa de firma reconhecida na autorização de forma exclusiva da venda. Tá? Ah, falando em prova, além dessa ata notarial, nós temos também as provas testemunhais. Né? Sim. Vizinhos que viram você lá como corretor intermediando o negócio, apresentando o imóvel, testemunhas, outras testemunhas que participaram da negociação, são provas válidas para comprovar o serviço que você fez como corretor.
Show. Aproveitando esse gancho dos direitos, um outro exemplo. O corretor foi lá, apresentou o imóvel, seja lançamento, seja revenda, fez a venda e às vezes parcelou a comissão. E no meio do caminho, o cliente parou de pagar, efetuar os pagamentos, que era devido à imobiliária, à parte de equipe de vendas do corretor. Como é que é o processo, que o corretor tem que fazer para poder notificar o cliente e reaver esses valores? Lá na empresa, a gente faz assim no escritório. A gente tenta resolver de forma extrajudicial, porque é a mais barata. Não tem que pagar custas, você não tem que peticionar. Então, o que nós fazemos? Primeiro ponto é que fica como uma dica, né, para quem está nos assistindo e que não é lá da empresa, não é da MyBroker. Primeira coisa, faz uma notificação. Notifica aquela pessoa. Outra coisa, tem que verificar o contrato que foi feito. Se foi feito com o incorporador, é necessário que tenha um contrato de intermediação. Porque esse contrato de intermediação é que dá direito ao corretor de falar assim, olha, aqui eu tenho um título executivo que me dá o direito de receber os meus honorários. Então aí você não entra nem com ação de cobrança, você já entra com ação de execução, caso aqui no extrajudicial não dê certo. Certo? Então, primeiro ponto, faz uma notificação extrajudicial. A notificação não deu certo para resolver de forma amigável? Vamos então para o judicial. Então, no judicial, a gente utiliza uma ação de execução utilizando o contrato de intermediação ou o contrato de compromisso de compra e venda, no caso de revenda. Porque no contrato de compromisso de compra e venda, lá da empresa, o que o escritório faz? O escritório coloca uma cláusula, acho que vocês já viram, uma cláusula específica para o recebimento da comissão de corretagem. E esses contratos, eles são tidos por títulos executivos. Então, eu já executo direto. E se o devedor não fizer o pagamento ali no prazo de 15 dias, a gente consegue penhora em conta bancária, a gente consegue penhorar veículos via o sistema que a justiça nos fornece, a gente consegue até verificar se o cara é sócio de alguma empresa para conseguir as cotas. Então, há várias ferramentas para a gente buscar os direitos do corretor que fez aquele negócio. Legal, um assunto bem pertinente, né? Porque muitos não têm essa sabedoria de saber qual é seu direito na corretagem. Se você está gostando do nosso vídeo, curte, compartilha, envie para o máximo de corretor, porque esse assunto aqui é muito interessante. Voltando a um assunto muito pertinente na nossa sociedade, não só no nosso meio, sobre assédio. Porque nós temos muitas corretoras que não vai em um atendimento sozinho, sempre busca um gerente ou um parceiro de profissão para estar fazendo esse atendimento com medo desse assédio. Direitos das corretoras específicas, questão de assédio. Isso aí é os clientes safadinhos, né? É os malandrões. Os malandrões. Os pegadores. Os que se acham não, pegadores, né? Os que se acham, né? Os cachorrão, né? Sangue de cachorro, mano. Anda no cio. Vou te falar, pela minha experiência de gestão, tem muitos aí que as corretoras relatam, infelizmente, é uma coisa assim, chocante. É uma situação muito delicada para a mulher, né? Porque ela precisa fazer um negócio, ela precisa fazer a venda, e ao mesmo tempo tem um cara ali que quer aproveitar da situação, né? Fala assim, ó, eu tô comprando imóvel, então ele tá achando que tá comprando ela também. E não é bem assim. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, esse tipo de coisa precisa de prova. Então, corretora, você que está nos assistindo, o que você tem que fazer? Se há algum espertalhão, um malandrão, né? O boy, o que se acha o pegador, tá dando em cima de você de forma inadequada, a melhor coisa que você tem que fazer é gravá-lo, gravar as conversas de WhatsApp, gravações por vídeo também. Você tem que se amparar por provas. Se ele ultrapassar esse limite, o que você tem que fazer? Ir na delegacia da mulher e registrar um boletim de ocorrência contra ele. Ah, mas Leonardo, mas eu vou perder o negócio. Você vai perder o negócio ou vai perder a sua dignidade? Então é uma coisa que você tem que começar a pensar sobre isso, você corretora que está no mercado imobiliário. E também dentro do nosso meio, né? Questão com corretores, gerentes, diretores, sócios, isso é muito pertinente para as duas partes. Lucas, nós vivemos numa sociedade muito polarizada, numa sociedade muito frágil, querendo ou não, e uma sociedade muito aproveitadora. Pô, um exemplo. Ricardo Viana é uma posição de sócio-diretor. Quero aproveitar dele, quero tirar proveito dessa situação. Isso é muito pertinente para as duas partes. Porque tanto o sócio, ou o diretor, ou o gerente, né? Eu não sei qual tipo de imobiliária, que está na hierarquia lá de gestão, né? Os cargos. Mas ambos podem querer tirar proveito, né?
talvez essa pessoa que está no cargo, e pode ser de homem para homem, não é só para homem com mulher, não. Sim. Ou mulher com homem. É homem com homem, ou mulher, ou homem com mulher. Então, ambos os sexos, quem é homossexual ou heterossexual, ambos podem cometer esse tipo de crime. O que tem que observar como até escrevi um artigo esses dias no jornal de grande circulação aqui no estado, sobre esse assédio. Aí nós estamos falando já de um assédio sexual no trabalho, que é diferente daquele assédio lá de corretora com vendedor ou comprador. Aqui nós estamos falando de assédio sexual no trabalho. E qual é a importância disso? É sempre, em qualquer polo que você esteja, seja a mulher aqui a vítima, ou seja o gestor que é um homem ou uma própria mulher, é fazer o quê? É prevenir, pessoal. Se você tem uma reunião só a dois com uma pessoa de outro sexo ou do mesmo sexo, deixa a porta aberta. Ou uma janela, uma sala de preferência que tem uma janela. Para que isso? Para demonstrar que é uma reunião que não tem restrições. Para evitar o quê? Para evitar justamente a casinha. Né? Porque há muitos casos. Você lembra daquele caso do Neymar? Sim. Sim. Na França, em Paris? Na França, Sim. em Paris, o Neymar deu sorte que lá não deu. Deu sorte justamente porque Provas, né? tava gravando. Provas contrárias. Foi a gravação dela, eu acho, não foi? Fala que tava gravando, não foi? Eu acho que foi dela e deu ruim porque mostrou que... Mostrou que ele não tinha nada. Mas ela queria fazer uma casinha e quase deu certo. Agora imagina, cara, se não tivesse uma Imagem cabal. gravação daquela. Neymar, desculpa, estava até hoje fudido. Como aconteceu com o Robinho, mas o Robinho já praticou lá, naquele caso lá na Itália. Já praticou. Daniel Alves, recentemente, lá na boate, lá na Espanha. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tanto a corretora como o corretor tem que tomar cuidado nessa relação lá de trabalho, dentro da imobiliária, os ambientes que frequentam e evitar ficar separados, sozinhos com outras pessoas. Evitar. Como eu falei, evitar problema. E deve gerar uma dor de cabeça, hein? Porque, É uma dor de cabeça, assim, ô Lucas, inexplicável. pensa comigo. Cara. A dor de cabeça que causa. A dor de cabeça que causa não é só para quem é vítima, ou suposta vítima, ou pro agressor. Não é só para a imagem dos dois. Ali acarreta também problemas familiares para ambos, problemas financeiros, porque isso pode ir para uma mídia, Uhum. e problema para a marca. Se eles estiverem numa imobiliária e cometer esse tipo de ato, vocês acham que a imobiliária não vai colocar, um jornal não vai colocar o nome da imobiliária exposto aí num jornal, numa capa? Fulano de tal comete assédio sexual na imobiliária X. Sim. Busca o nome mais forte, né? Arrebentou com o cara, hein? Ou com ela. É muito sério. Fica ligado aí, hein, pessoal. Obrigado. É como, ô Lucas, você fala assim pro pessoal, tem tanta gente lá fora, Sim. tanta gente fora da sua empresa, né? Tem mulher ou homem, vai mexer com o povo lá de fora. Por que mexer ali? Né? Guarda, igual como fala pro pessoal, guarda o bingolim, pessoal. Onde, Guarda o bingolim. onde se ganha o pão, não se come a carne. É verdade. Mas existem pesquisas que mostram que é muito comum ter relacionamento dentro do trabalho. As pessoas estão ali o dia inteiro, de repente ficam compartilhando as mesmas dores, as mesmas alegrias. Aí tem situações, é claro, uma questão ética também, mas existem pesquisas que mostram isso. Mas é claro que você tem que se precaver sobre isso. Tomar cuidado, né? Honorários, comissão. A gente usa muito comissão. A gente já deu já tive uma recomendação de usar honorários. Para ficar claro para o corretor, nessas diferentes, comissão e honorários. O Código Civil, quando fala do recebimento dos corretores, ele cita comissão. Só que na MyBroker, nós utilizamos honorários para, de certa forma, dar um pouco mais de respaldo e mais seriedade, né, no sentido e da responsabilidade do que é a função como corretor. Ou seja, o corretor não recebe comissão. O corretor recebe honorários pela importância que ele tem de exercer o seu papel no mercado imobiliário e naquela transação imobiliária. Agora tem um outro termo, que é chamado de SAT, são negociações, são comissões recebidas pelos corretores quando a compra é feita lá na incorporação, junto com a incorporadora. É chamado de SAT. É um recebimento de honorários que tem pela transação imobiliária. Então tem esses termos também, SAT e
comissão, mas nós chamamos, na MyBroker nós chamamos de honorários por conta disso que eu citei aqui, pela importância e relevância da função do corretor. Legal. A gente sabe que nós estamos num mundo muito evoluído, né? E tem Até os demais, né? clientes conservadores e clientes não conservadores, tá? Acompanhando essa tecnologia. Sobre contratos online. Porque tem muitos clientes que, às vezes, um lançamento, a construtora só dá aquela opção de contrato online. Como a gente converte isso? Mostrando a seriedade, mostrando a segurança. Porque esses muitos clientes conservadores não têm essa percepção que nós temos de tecnologia. E aí acaba deixando o negócio de lado por a gente, corretor, mais uma vez, não saber abordar e trazer a seriedade do contrato online. Lucas, tem o vendedor ou o comprador conservador, que esse não adianta. Ele não usa tecnologia, tem medo da tecnologia, prefere assinar no físico mesmo, como nós chamamos. Pegar o contrato impresso e assinar. Mas já aqueles compradores e vendedores mais atuais, né, mais atualizados, que assinam já, e já peguei vários nesse sentido, por e-mail. Assina um contrato que tem vários sistemas, né, tem um Authentic, DocSign. tem o DocSign, que assinam esses contratos via e-mail. Então, quanto à legalidade, é legal, né? É legal você fazer essas assinaturas, esses recolhimentos de assinaturas via esses programas ou sites, né? Mas a gente tem que respeitar aquele cliente conservador que quer assinar de forma física. Então, aí vai muito da negociação que o corretor vai fazer. Por isso que a função de corretor não é brincadeira. Porque o corretor tem que saber o perfil de cada parte do vendedor e do comprador para falar assim, olha, esse aqui vai ter que realmente ir para o físico. Ah, mas tudo bem, mas esse aqui quer assinar via e-mail. Ok, então você pega a assinatura física de um deles, digitaliza e encaminha por e-mail, não tem problema. A gente pode adotar a forma híbrida ou a forma mista. Mas com certeza, cada vez mais o online vai destacar. Porque, assim, particularmente, psicologicamente, tem aquela sensação de você assinar com a caneta, assinar um contrato, é muito gostoso. Uhum. Quem já assinou já sabe disso. E às vezes parece que no online não tem, que você vai, clica ali e já assina automaticamente. Mas também quem já assinou alguns contratos, sabe que muitas, por exemplo, tem alguns contratos aí que são 6 vias para você assinar. Imagina você assinasse própria mão 6 vias, rubricar cada página e tal, assinar. Mas eu, com certeza, não sei nem se tem já um parâmetro de quantos na MyBroker são online, quantos são físicos. Mas eu já acredito que já deve superar a maioria os online. Hoje eu digo isso porque a gente está lá confeccionando, né, os contratos. A maioria hoje ainda é físico. Ainda é físico. Ainda é físico. Ainda aqui no estado de Goiás ainda é físico, mas você vê, por exemplo, na agência em Minas, lá muito meio a meio. Lá o pessoal usa o e-mail, usa também o físico. São Paulo o pessoal também usa muito online, que é o via site. Uhum. Então depende muito da região. Aqui em Goiás ainda o presencial é mais presente ainda do que o online. Mas eu acho que a tendência é essa, viu, Ricardo? Acho que a tendência é o pessoal usar mais essas assinaturas via internet. Porque é até mais prático, né? E é legal e é prático. Tem uma pergunta Pode interessante fazer. aí? É tão interessante esse assunto da questão do corretor, porque a nossa profissão ela não tem uma barreira de entrada. Todo mundo quer ser corretor e consegue, porém, depois desse bate-papo nosso aqui, nós sabemos das legalidades que é necessário para ser um corretor. Não é, vou ser um corretor e tá tudo certo. Primeiro você tem que ter um número do Cresce, uma situação legal que pode te dar detenção, igual o Dr. Leonardo falou, Sim. e todo um respaldo jurídico, porque a compra e venda de um imóvel, meu irmão, você está trabalhando com dinheiro expressivo e um patrimônio, um valor sentimental para o dono do imóvel. E no início da nossa conversa, você comentou de prazo dos contratos. Qual é esse prazo que a gente tem que dar respaldo? Quanto para o comprador, quanto para o vendedor? Qual é o tempo determinado para a gente fazer uma análise? Porque não é o mesmo contrato de um barracão, é o mesmo contrato de uma casa de alto luxo, que é o mesmo contrato de um apartamento 3 suítes. São todos diferentes, depende de cada perfil do imóvel, né? Então a gente tem que ter esses argumentos para, às vezes, o cliente vendedor está tão necessitado daquela venda, mas a gente precisa desse prazo para
fazer o processo certamente para dar esse prazo de contrato e ser um contrato conforme é o imóvel. Então, o prazo, você está falando do prazo que tem para a realização do negócio ou é o prazo de até onde a imobiliária ou o corretor vai dar amparo para as partes? Os dois. Os dois? Pode já. Então, o prazo que a gente estabelece no contrato tem muito a ver com a forma de pagamento, né? Como é que é a operação do negócio? Ah, vai ter financiamento? Então, nós colocamos ali um prazo de até 120 dias para que esse financiamento saia. Ah, mas pode colocar um prazo maior ou um prazo menor? Depende da negociação entre as partes. Então, esse é o primeiro ponto do prazo que a gente tem que colocar lá. Isso é muito relevante, Lucas, porque se esse prazo não é obedecido, tem uma cláusula penal sobre ele. O que é cláusula penal? É uma multa por descumprimento daquele contrato, daquele prazo. Vamos lá, segunda pergunta. Da responsabilidade temporal, digamos assim, do corretor ou da imobiliária. Até quando o corretor ou imobiliária tem o dever de prestar as informações e o devido amparo para as partes? Juridicamente falando, é até a conclusão da intermediação. Concluiu a intermediação, o contrato foi assinado, ali acaba a responsabilidade. Ali acaba o dever. No entanto, a MyBroker ela passa disso. Porque há casos em que os contratos são assinados, as partes ficam com dúvidas, ou não atingiu aquele prazo do financiamento bancário e eles querem resolver o problema. Então a gente chama lá para a empresa, chama para o escritório, e a gente conversa com as partes, faz um aditivo para a pessoa que tem bom senso, coloca mais 30 dias até resolver o problema do financiamento. Então nós, lá da MyBroker, a gente estende um pouquinho mais do que aquela realização do negócio, do que simplesmente assinar o contrato. Você falou uma coisa muito importante, Lucas, que é como já disse aqui. Um VGV de 2 bilhões sem um amparo jurídico é uma queda. É um tiro no escuro e uma responsabilidade que pode vir contra o corretor que fez aquele negócio. Então, por isso da importância do estabelecimento de prazos, de cláusulas, de multa penal, para que as partes, não só o corretor, as partes, elas estejam ali protegidos. O corretor ele tem uma responsabilidade muito séria no mercado imobiliário, porque não é só um negócio, não é simplesmente uma negociação. Ali, como nós dizemos, a gente está vendendo e entregando sonhos. E esse sonho não pode se tornar um pesadelo, por uma impropriedade ou uma tecnia jurídica. Muitos corretores não lê o contrato, né? A maioria não lê. A maioria não lê. Posso falar que a maioria não Eu não lia a partir do prazo que eu falei assim, agora eu preciso ter uma responsabilidade totalmente com a minha profissão, sabendo os direitos que eu tenho, das circunstâncias que pode acontecer. É bom a gente também estar lendo. Não só para uma experiência própria, mas também para conhecimento. Ter essa diferenciação da questão de contratos. É porque muitas vezes, doutor, como o Lucas falou, a porta de entrada do mercado imobiliário ela é muito larga. Então, honestamente, é fácil entrar. Só que às vezes a pessoa entra e acha que é só venda, né? Se esquece desses... Não falo nem por menores, né? Por maiores, que é muito importante. Depois, muitas vezes, na hora de assinar o contrato, o cliente pergunta uma coisa e o seu corretor não leu o contrato. E aí ele não sabe responder e fica numa situação ali embaraçosa. Pô, você não está vendendo uma coisa, você não leu o contrato. O corretor acha que é só a função de corretor é só venda. E não é. E não é. O corretor, ele tem, como nós falamos aqui, direitos e deveres. Ele não realiza apenas negócios, ele realiza sonhos. A porta de entrada é larga, é aberta? Ela pode parecer que sim, mas é necessário que ele faça um curso, é necessário que ele tenha o Cresce sob pena de fazer um exercício legal da profissão. E a vantagem que eu acho muito interessante da MyBroker são os treinamentos. Qualquer corretor que entra numa empresa, seja de qualquer empresa, se ele entra no escuro, sem um treinamento, ele está fadado ao fracasso. Por isso que é importante ele conhecer direitos e deveres, conhecer o curso que ele tem que fazer, se habilitar no Cresce, fazer o Cresce e buscar uma empresa que dê treinamento para que ela possa, aí sim, aplicar técnicas de venda, saber dos direitos e deveres das partes, saber o que precisa ter no contrato de compra e venda, igual você falou, Lucas. Eu preciso ler o negócio que eu estou intermediando. E por que o corretor precisa ler o negócio que ele está intermediando? Porque vai ser cobrado dele se der um problema. Primeira coisa, Ricardo e Lucas, que um vendedor ou comprador faz, não é procurar o jurídico da empresa.
quem que eles procuram? O corretor. O corretor. Ele vai lá em você e fala assim, corretor, você me vendeu o negócio, você agora se vira para resolver isso. E é assim que funciona. Então, o que o corretor tem que fazer? Ter responsabilidade em pegar aquele contrato que ele fez em intermediação, ler e dar o melhor amparo, não só técnico de vendas, né? Mas um amparo até contratual, para que aquele cliente não só fique satisfeito, mas indique você também para outras vendas e para outros amigos, né? E qual que foi o caso mais assim, recorrente que acontece em relação a problema de contrato, algum tipo de problema jurídico dentro das vendas? O que mais acontece, Ricardo, e é muito comum, é prazo de financiamento estourado. Ou seja, coloca um prazo de financiamento lá bancário de 120 dias e o banco, de forma morosa, não entregou ou negou e ele está buscando uma outra instituição financeira para fazer aquele financiamento. Então isso gera um atraso, ultrapassa o prazo e o vendedor quer receber. Então esse é o que mais acontece e é recorrente isso. Uhum. Uma outra coisa que chega muito para nós lá é inventário. Ah, o imóvel está no nome da pessoa que faleceu. Isso chega demais para nós lá. E aí, como é que faz? A gente pode fazer essa negociação? Depende. Como é que está o negócio? Foi feito um inventário? Já há inventário? Não, não há inventário. Então pega, reúne os herdeiros com a meeira, que é a esposa ou o esposo, faz uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. Pega essa dica aí, pessoal. Escritura pública de cessão de direitos hereditários. Faz isso. Isso vai dar um resguardo jurídico para aquela parte que está comprando o imóvel. Tá? Mas só isso e findou a questão do imóvel que está no inventário? Não. É necessário aguardar o término do inventário, que chama de partilha, para aí sim depois esse imóvel ser transferido para o nome do comprador. Então, o problema de um imóvel que está no inventário é o prazo. É o tempo que o comprador tem que saber esperar até a conclusão desse inventário. Então vamos lá. Quero comprar um imóvel que está no nome de alguém que faleceu. Faz a sessão, reúne todo mundo, faz a sessão de direito de sucessão. Escritura pública de cessão de direitos hereditários. Ok. E depois? Faz a escritura pública, espera então o inventário ser concluído para aí sim aquele imóvel ser transferido para o nome dele. Há uma outra opção do imóvel sob inventário. É possível uma única hipótese de venda de um imóvel que está no inventário. E qual é? É quando o juiz autoriza a venda do imóvel para que o espólio pague o ITCD, que é o Imposto Causa-Mortes. Ou seja, os herdeiros e o meeiro ou meeira não têm dinheiro para pagar o Imposto Causa-Mortes, que é necessário pagar esse imposto para continuar o inventário. Como eles não têm dinheiro, eles pedem para o juiz autoriza a venda deste imóvel, porque com o dinheiro captado dessa venda, a gente vai pagar o Imposto Causa-Mortes. Nessa hipótese, o juiz aceita, então, a venda, aceita autorizar a venda desse imóvel. É a única hipótese que o juiz aceita. Aí eu não preciso fazer a escritura. Aí não precisa fazer a escritura. Legal. Tá? Então, aproveitando esse gancho, já um posicionamento para os clientes, porque ninguém aqui pensa em morrer. Mas lá fora é comum as pessoas se programarem de acordo com alguma doença ou até a questão de idade. Essa questão da passagem dos bens, como o cliente deve proceder em relação a se planejar para que quando aconteça, e vai acontecer, a família também esteja resguardada e que haja um menos tipo de conflito e desgaste emocional, mais ainda após o falecimento. Essa é a pergunta fenomenal, que é outro plus que o escritório e a empresa também, a MyBroker, oferece, que é o seguinte, é chamado de holding familiar ou sucessória. Uau. Também tem a holding patrimonial. Tá, mas essa aqui da sua pergunta, a que dá resguardo, a que dá proteção patrimonial, mas mais do que patrimonial, é no caso de um falecimento de uma das partes, é a holding sucessória ou a holding familiar. É uma pessoa jurídica que é constituída com os herdeiros, pai, mãe, filho, filha, tudo numa PJ, numa pessoa jurídica. Claro que ali há requisitos que a gente tem que observar no aspecto jurídico, conversar com as partes, verificar qual é o patrimônio, inserir tudo isso numa PJ e dentro desse contrato social da pessoa jurídica, dessa holding familiar, a gente já estabelece ali as condições. Ó, tantas cotas é para fulano, tantas cotas é para Beltrano. No caso de falecimento de um, essas cotas têm direito de preferência para outro fulano, para outro, tudo tão estabelecido nessa holding familiar. Claro que tem detalhes aqui que são muito mais extensos, que não dá para explicar aqui, mas
respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, é possível fazermos uma holding, então, familiar, sucessória, para dar essa garantia aí, sucessória em caso de falecimento de uma das partes aí que integram a família. É muito interessante essa holding familiar. Eu até sugiro que todos façam, inclusive todos os clientes. O que eu falo? Olha, corretor, indique isso ao seu cliente. Faça uma holding familiar, uma holding sucessória, porque isso dá um resguardo e evita, sabe o quê? Briga. Vocês já viram briga de família depois que um morre? Ixi. Aí é onde que a gente vai saber. É um querendo mais que o outro. É um querendo mais que o outro. Então, para evitar isso, o cara que está em vida, o que ele faz? Não, a gente deixa tudo estabelecido. Ah, não seria melhor, Leonardo, fazer um testamento? Não. Por quê? Porque na holding familiar tem um pulo do gato aí, que é a questão tributária. Você não precisa fazer aquele pagamento do imposto causa-mortes, quando os bens estão em nome da pessoa jurídica. Então, fica mais barato do ponto de vista tributário, no caso do falecimento. Então, você evita briga, que vai ficar os bens com os herdeiros, e você também tira aí um pouco de pagamentos, né? Por parte de quem está aí vivo. Legal. Que isso, hein? Sabedoria, uma aula, né? Que isso, pro corretor, pro cliente. Opa! A melhor assessoria jurídica do Brasil. Temos aqui na MyBroker, que não só busca solucionar os casos, também busca ensinar as pessoas para que elas tomem suas próprias decisões. E assim, Ricardo, deixando claro que eu sou somente o gestor do jurídico, né? O responsável pelo escritório, pelo departamento jurídico. Sozinho eu não consigo nada. E aqui eu quero aproveitar o espaço para agradecer toda a minha equipe jurídica, todos que estão comigo, sejam os advogados, sejam os estagiários, porque a gente sabe que sem uma equipe, sem uma unidade, a gente não consegue fazer nada. Então, quero fazer um agradecimento aqui em público para a equipe do jurídico da MyBroker, do meu escritório também, que me ajudam nesse desafio muito, muito interessante e gostoso de estar com vocês aqui. É muito bom. E, de forma particular, agora operando em Brasília, foi a primeira experiência que eu tive de mandar um contrato para poder ser devolvido. A gente fala muito de D+1. Esse caso foi 2 horas ali, resolveu o problema e subiu uma venda de forma imediata. Foi a primeira venda da MyBroker Brasília, eu operando lá. Então a gente vê que realmente a equipe é muito forte. Parabéns. Obrigado. Lá a gente colocou uma meta, né? Nós usamos um sistema interno nosso, que você vocês já sabem, um sistema interno nosso de comunicação processual. Estabelecemos um processo de que vocês mandam a demanda, tem uma venda, preciso do contrato. Estabelecemos o D+1. O que é isso? Recebemos hoje, nós temos 24 horas ou um dia para entregar aquele contrato. Ou pelo menos a minuta do contrato. Para quê? Para que vocês validem. Não, tá ok, então vamos mandar agora para o jurídico. Manda para o jurídico. O jurídico então assina, valida. As partes, em regra, só assinam depois que o jurídico valida o contrato. Ou seja, dá mais segurança jurídica para todos os envolvidos. Para a imobiliária, para o corretor, para o comprador e o vendedor. Eu fico satisfeito também que em 2 horas o jurídico tenha entregado para você o contrato. Incrível, incrível. Parabéns. Eu agradeço, obrigado. Doutor Leonardo, do direito imobiliário, do direito político. Fora o direito imobiliário, o direito político, Leonardo Batista, investidor de mercado imobiliário. Sim. É um mercado que você tem apreço, tem investido. Fala um pouquinho dessa deu terceiro, quarto leque de investimento, de trabalho, de estudos. Eu também sou investidor imobiliário, né? Invisto também em ações, mas eu acredito que o mercado imobiliário é mais atrativo ainda do que ações, na minha opinião. Por quê? Como tem um ditado antigo, né? Terra não some. Terra não some e terra não fica na especulação. Eu tenho dinheiro em ações também. E o que acontece lá? Uma especulação, a bolsa cai e você perde muito dinheiro. Não tem na Americanas não, né? Não. Não. Só pra saber. Não. Magazine Luiza também não. Só pra saber. Magalu também não. Mas, por exemplo, é interessante isso, né? Em outras ações que eu tenho, caí. Mas e os investimentos imobiliários? Pô, não perdi nenhum, cara. Perdi nenhum. E eu tenho, graças a Deus, pessoas ao meu lado, como vocês, como o Ronaldo Dantas, o Leandro Batista, o Vitor Albuquerque, que nós temos uma parceria de investimentos imobiliários, né? Nós temos imóveis aqui no estado também. Então a gente faz essas aquisições em sociedade também desses imóveis. Temos alguns também individuais, mas nós temos uma sociedade que a gente faz esses investimentos. Então, se eu sou advogado imobiliário, advogo para a melhor imobiliária do Brasil, que não é só imobiliária, também é uma incorporadora, né? Tem negócios, mais do que negócios imobiliários, nós
entregamos sonhos. Por que não investir nesse mercado que é promissor, que é mais real do que uma bolsa de ações? Então, por isso que eu sim, como Leonardo Batista, eu tenho esse leque de investimento imobiliário. Você é a média das pessoas com quem você anda, hein? Exatamente. Eu tô aqui no rebaixamento. Só olhando pra cima, legal. E aproveitando essa parte pessoal, fala a importância da imagem. A gente vê você todo na imobiliária, sempre muito bem trajado, sempre assim com uma imagem muito positiva. E qual que é a importância também para a gente transparecer isso para os nossos clientes em relação à vestimenta, à postura, ao linguajar, ao português? O que você pode dar essa dica para o corretor? Olha, pessoal, eu há uns 3 anos atrás, para 4 anos, em 2017, eu divorciei, né? Foi um baque que eu tive do ponto de vista emocional, né? Então eu falei, eu preciso me reinventar agora, né? Eu preciso descobrir o que eu errei para não cometer mais, né? E me tornar uma pessoa melhor. Não só por dentro, mas também por fora. E comecei a fazer alguns cursos e fui pro lado também da vestimenta. Também preciso cuidar por dentro, cuidar por fora. E contratei um especialista na área, chama Lorena Cantaide. Não sei se ela vai nos ouvir aqui. A Lorena Cantaide me ajudou muito. Então contratei ela foi lá na minha casa, no meu apartamento. Olhou meu guarda-roupa. Verificou quais são as cores que condiziam com a tonalidade da minha pele. Então deu uma reviravolta lá no meu guarda-roupa. Tirei isso, tirei aquilo, tirei o outro. Foi comigo em algumas lojas para verificar qual tipo de vestimenta, corte que tem que ser feito, levar na alfaiataria para fazer o corte sob medida, né? E qual a importância disso? Porque no primeiro momento a gente não pode ser hipócrita. A primeira coisa que as pessoas veem é a embalagem. O Ronaldo Dantas fez um comparativo muito interessante sobre isso. Ele colocou uma embalagem de uma Coca-Cola 50 anos atrás e uma atual. Né? E a atual é muito mais chamativa, porque ela tem aparência mais de nova, de mais moderna. E nós também somos a mesma coisa. Então eu gosto, por exemplo, de usar um lenço, às vezes sim, às vezes depende muito da ocasião. Eu acho que o lenço traz algo diferente na vestimenta. O corte de terno, se eu compro, eu peço para fazer o corte sob medida, para deixar um pouco mais condizente com o meu corpo. Eu acho que é importante a aparência também para quem tem cabelo, né? Só lembrando, pessoal, segundo, hein? Eu sou careca, não sou calvo. Existe uma grande diferença. É o segundo, hein? É o segundo, hein? Do dia. Para quem usa cabelo, para quem tem cabelo. Para quem não rapa. Então, é interessante ficar assim. Agora, quem tem cabelo maior, é interessante você ter um corte, você não ficar desleixado. A barba, a parada, inclusive, precisa fazer a minha também. Então, assim, é importante isso. A primeira coisa que o cliente vê é a aparência. E depois ele vai ver o seu conteúdo. Aí o conteúdo, sim, é importante. Mas no primeiro momento, sim, não tem dúvida, pessoal. É a aparência. Existe uma frase que chama benefício da dúvida. Que fala, tem 2 profissionais aqui. Imagina um cenário. O cliente chega no stand de vendas e tem 2 profissionais lá. E não conhece os 2. Ele entra, abre a porta no stand. Tem um profissional e tem 10 anos de profissão. Experiente, vendeu pra caramba. Chega lá, tudo mal ajambrado, né? Barba por fazer, tudo esculachado. Tem um corretor lá, outro corretor, 1 semana de profissão. Blazer, perfume, tudo ajeitadinho. Na dúvida, o bem mais vestido é o mais competente. Então a gente fala sempre no benefício da dúvida. E sempre assim, que a gente não tem preconceito. Tem preconceitos que a gente carrega. Então, na hora, assim, nunca vai julgar. Sempre vai julgar que... E na vida é assim, o que tá mais bem vestido é o melhor. Até você conhecer e ver realmente ali o conteúdo. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa é uma questão do homem andar bem vestido. É um estigma, uma marca mais ultrapassada dos antigos. Por quê? Fala, você manda bem vestido, cabelo bem arrumado, é gay. É assim que falam, não é? Mas não isso mudou. E quem tem essa mentalidade tem que mudar esse posicionamento. Não é só a mulher que tem que andar bem vestida. O homem, ele tem que andar bem vestido. Um homem de negócios, ele tem que andar bem vestido. Estou falando que ele precisa andar de terno? Não necessariamente. Precisa andar de paletó? Não necessariamente. Mas ele tem que andar bem vestido. Ele tem que andar bem portado. Porque como você falou, no benefício da dúvida, o pessoal vai naquele que está mais, aparentemente, mais limpo, né?
mais arrumado, enfim. Eu vejo, aproveitando, eu vejo um processo de reverso do homem de alguma coisa que a gente não entende. Por exemplo, nossos avós provavelmente, eles tinham um alfaiate, fazia roupa sob medida, né? E o homem hoje aceita, por exemplo, eu não aceito ganhar presente de roupa. Porque a roupa é tão pessoal, é tão marcante, que às vezes a pessoa, na melhor intenção, não, toma essa camisa, mas essa camisa não tem nada a ver, não vou nem usar. Então, assim, aí eu faço doação. Tá? Então, eu vejo que principalmente o homem, ele meio que perdeu essa característica, sabe? De não, eu vou entender sobre o que é roupa, sobre qual tipo de roupa vai se adequar com o meu perfil, né? Eu vou buscar um alfaiate, eu vou buscar a orientação para me vestir bem, para importar, e não ficar aceitando o que a mãe dá, do que a esposa dá, que muitas vezes dá uma camisa que não faz de acordo com o seu perfil, você vai ficar fora ali da realidade e vai passar uma insegurança, até um descrédito. Mas você pode dar para mim uma camisa, uma coisa que cara, não tem esse negócio comigo. Eu troco mesmo, cara. Eu troco mesmo. Então, assim, pode dar uma camiseta para mim, uma camisa, cara, na hora. Eu recebo e vou lá na loja que a pessoa me deu, eu vou lá e troco. Cara, na mão, cara, assim, eu acho que se eu dar um presente pra pessoa, Lucas, eu faço isso, olha, tô te dando camisa, fique à vontade para você trocar, porque eu faço isso. Então fica à vontade. Quem quiser me dar presente, pessoal, de roupa, pode dar. Já eu também aceito. Quiser fazer umas parcerias com nós, pode mandar a sacola aí que nós vamos usando aqui. Eu vou deixar claro, eu aceito, só que depois eu troco. Manda umas camisetas pretas, umas camisas pretas, branca, rosa, azul, que nós usa tudo. Legal. E ainda divulga a marca aqui. E ainda divulga a marca no BrokerCast. Parceria com corretores, hein? Os corretores tá comprando paletó, comprando camisa, tudo quanto é jeito pra ficar estiloso, igual o Dr. Leonardo. Vocês que estão estilosos aí. Que isso. Tem então um lencinho aqui, ó, você viu? Esse foi mais um BrokerCast, a gente... Mas já? Não, pode continuar, faz uma pergunta aí pra nós. O que vocês estão achando do mercado imobiliário para o ano de 2023? Bem, Ou quais são as expectativas? as expectativas sempre são atreladas num ano de transição, política principalmente, fica uma expectativa. Mas o que eu prevejo? Que realmente há uma tensão ali nesses primeiros meses, mas depois vai seguir normal. Eu acho que vai ter um estímulo, principalmente ali no mercado mais popular, em relação a projetos, de projetos econômicos, que vai ser utilizado de forma também política para causar uma sensação de bem-estar, que as pessoas estão progredindo, que é algo que cause mais sensação de bem-estar na família do que ela comprar um imóvel, por mais barato que ele seja. Então vai existir isso, que vai ser bom no mercado imobiliário. Vai ter muito lançamento ali, então a gente vai ter que escolher bem os produtos, né, que a gente vai lançar. Mas eu vejo bem que esse ano é meio que uma época de lançar projetos populares. E você, Lucas, o que você está vendo aí, mano? Vai ser... Serão dois grupos de corretor. O corretor que tem conhecimento e o corretor que ele aleatoriamente caiu de paraquedas no mercado imobiliário e está aqui para fazer dinheiro. Então, o corretor que ele tem conhecimento, que ele está se preparando, não vai deixar de ser um ano desafiador, mas esse corretor aqui ele vai continuar atuando conforme foi os 2 melhores anos, 2021, 2022, do mercado imobiliário. Será um ano desafiador, será um ano que você terá muitas objeções, muitas dúvidas, é um cenário político de muitas incertezas, querendo ou não, mas o mercado continua. Como ditado, quem compra terra nunca erra. Vai ter gente vendendo essas terras, que sejamos nós, mas que a gente tenha bastante conhecimento, bastante maturidade, bastante maturidade emocional, porque para a gente conseguir um sim, a gente tem que ter vários nãos. Mas não vai deixar de ser o melhor negócio, no meu ponto de vista. O bem patrimonial, uma moradia, ali onde se constrói uma família, onde tem pessoas sendo transformadas em outras áreas da vida. Então, o mercado, para mim, ele vai continuar em ascensão. É gente fazendo 18 anos, querendo morar só. Infelizmente, é casal separando. E nessa separação não é só mais um imóvel, são 2. Vende um e compra 2. É pessoal casando. É pessoal saindo dos 2 quartos, indo para 3 quartos, saindo dos 3 quartos, indo para casa. Então, o mercado nosso sempre vai ter comprador e vendedor. É a gente saber atuar com bastante conhecimento, com bastante argumentos para poder fazer um bom negócio. E a MyBroker traz esse respaldo para a gente, né? São 4 academias de vendas no ano.
Então são 4 estágios de conhecimentos diferenciados por ano. Bom, E para você? para mim, eu nunca. É igual o Lucas falou, um ditado muito certo, né? Quem compra imóvel nunca erra. Né? Eu aprendi isso com meu pai, meu sogro também é um investidor imobiliário, né? E assim, eu acho que não erra. É algo palpável, né? É algo real. Então eu acho que sim, por isso que apesar do cenário político, da transição de governo, eu acredito que o mercado imobiliário esse ano ainda ele vem com tudo, ele vem com força. Eu acho que é um mercado também para se investir, não só para aquisição pessoal, para moradia, mas também por uma questão de investimento. Eu acho que esse ano não teremos aí dissabores. Eu acho que o mercado esse ano vai ser bom para o ramo imobiliário. Bom, eu tenho uma pergunta, eu até deveria ter feito antes, mas é sobre o perigo de comprar imóveis com ônus. Muitas vezes vai fazer uma transação imobiliária, é retirada uma certidão que acusa um ônus, seja trabalhista, seja por outra circunstância. Qual que é o perigo disso? E depois eu também tenho uma pergunta, porque eu estou atuando numa praça, que é o Distrito Federal, que tem uma particularidade em relação a muitos imóveis irregulares. Lá é uma questão cultural, acaba que se faz muitos negócios assim. Lá tem uma característica que muitas pessoas compram à vista, então não vão para um financiamento, então tem um tipo de processo de compra um pouco mais acelerada. E o que a gente pode fornecer juridicamente também nesses casos? Primeiro, a questão do ônus e depois, nesse caso específico, para Brasília. Eu costumo dizer assim que você comprar um imóvel com ônus é a mesma coisa que você entrar no relacionamento sabendo que a pessoa que você está se relacionando traiu a anterior. Para mim é a mesma coisa. Por quê? É o risco. É o risco do negócio. O imóvel com ônus hoje significa que ele está com alguma restrição ou de alienação que transfere, que por óbvio tem como consequência a transferência desse imóvel para a pessoa. Se ele está com ônus, como é que você vai transferir esse imóvel para o seu nome? Olha o risco que você corre. Mesma coisa da questão lá em Brasília, que é um setor diferente, uma área diferente, é um parque diferente. Né? Porque lá, a maioria das pessoas, Lucas, que eu já tenho conhecimento lá em Brasília, o imóvel está no nome de um quarto adquirente para trás. Então já passou para um, passou para outro, que passou para outro. Tudo com contrato de cessão de direitos. E alguns com contrato de compra e venda. Mas se você for olhar lá na matrícula do imóvel, não está no nome daquele último que vendeu para você. Ou de agora que está vendendo para você. Então isso acontece muito lá em alguns setores. Então o que a gente tem que fazer para se precaver? Primeiro, fazer o contrato de compromisso de compra e venda. Ou uma cessão de direitos, tá? Mas o mais importante é regularizar o imóvel. E como é que a gente regulariza esse imóvel? É possível fazer essa regularização pela via extrajudicial. É possível. É necessário que você busque lá um advogado. Quem está lá com esse problema, busca um advogado. Você que está aqui com a gente, eu vou dar a solução para você. Mas lá é importante que a pessoa procure um advogado para regularizar esse imóvel. Tá? Porque sem a regularização é um risco que se corre. Ainda sobre o ônus, quais tipos de ônus são mais comuns assim no imóvel? Que pode, e até dar um exemplo do que pode acontecer. A pessoa comprou, para ficar mais claro às vezes, a pessoa comprou um imóvel com ônus, sabendo, e depois aconteceu uma situação que pode reverter. Chegou para a gente um imóvel com uma averbação de indisponibilidade de bens. Uma decisão judicial que tornou aquele imóvel indisponível. E aí você vai lá na matrícula do imóvel, consta lá, averbado, que aquele imóvel está indisponível por decisão judicial do processo tal, da vara tal. A partir daquele momento, com aquele ônus, o comprador verificando aquilo, ele já sabe que não pode transferir aquele imóvel para o nome dele. Então, como que ele vai ficar então com o proprietário daquele bem? Não tem como. Ele pode ter a posse do bem. Não tem problema, a posse direta. Mas proprietário, ele não pode ser do imóvel, até solucionar aquele ônus que está na matrícula do imóvel. Tem um princípio chamado princípio da concentração da matrícula do imóvel. Tudo que está naquela matrícula é o que está no mundo jurídico. Então, se lá está indisponível, então você não pode alienar, você não pode vender. Se lá não tem nenhuma restrição, significa que você pode vender. Ah, mas tem uma ação judicial que o vendedor é devedor.
Deve, numa ação de execução, por exemplo. Está averbado isso na matrícula do imóvel? Não. Se não está, então ele pode vender. Mas se lá está averbado que tem uma ação de execução tramitando, agora tal, então tem ônus. Então já não pode vender. É um risco que o comprador, caso queira assumir, é perigoso. Muito perigoso. Eu tenho mais uma aqui. Manda bala, eu tô só aprendendo. É só rapidinho. Só faltou a caderno e e sobre isso é muito importante, que aí tá que nós somos aquela hora, sobre os deveres do corretor. Porque tem comprador que não olha a certidão do imóvel atualizada. Não olha. Então é dever do corretor pegar a certidão do imóvel e falar assim, o comprador, aqui tem um ônus, aqui tem uma averbação. E que averbação é essa? É de indisponibilidade de bens. Ou uma ação de execução contra o vendedor. Está aqui registrada a matrícula. Eu, como corretor, tenho o dever de informar isso a quem? Ao comprador. Comprador, e aí? Mesmo assim, você quer? Aí a decisão é do comprador. E isso tem que estar onde, pessoal? Registrado no contrato. Por quê? Porque aí depois o comprador não tem como virar para você. O corretor não me avisou. Aí o corretor tem responsabilidade, até provar o contrário. Você vê a importância que é o dever do corretor ter ciência ali da realidade do imóvel com ônus. Sim. Sim, muito bom. Sobre o corretor ainda. O corretor fez a venda, fica naquela ânsia, caiu o Pix da comissão, dos honorários, e aí ele tem um prazo para poder ainda guardar a comissão ali, não gastar, porque pode ter algum tipo de cancelamento de venda. O que ele deve fazer? Porque muitas vezes o corretor trabalha ali no just in time, ali no dinheiro ali, já cai, já sai. O que ele deve fazer? Vendi hoje. Eu devo guardar a comissão por algum certo tempo? Ou não? Como é que funciona isso? Eu recomendo que guarde por 7 dias. E por que 7 dias? Porque 7 dias, ainda que no contrato preveja lá a cláusula de não arrependimento, ainda assim ele pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que eu sugiro? Corretor, guarde o dinheiro por 7 dias. Aí sim, se o vendedor ou o comprador não vier com a história de arrependimento, de distrato do contrato, você está mais resguardado ainda. Eu tenho um entendimento que, e tem decisões judiciais que nos amparam, se nós fizemos o nosso papel de intermediação, bem feito, cumprindo os nossos deveres, informando os direitos das partes, ali nós já temos o direito, com a concretização do negócio, ao recebimento dos honorários ou da comissão da corretagem. Não temos que devolver, tá? Mas mesmo assim, eu sugiro aguardar o prazo de 7 dias. É, porque sempre fica, por exemplo, o cliente foi atrás de mim, mostrei vários imóveis, tal, teve um desgaste ali e consegui fazer a venda. Fiz o trabalho. Aí, de repente, ele quer ser ressarcido disso, sendo que o trabalho foi feito. Meu trabalho de apresentar os imóveis, apresentar as partes, documentação, fiz tudo, ir no cartório, assinatura, de repente. Então, tem que tomar cuidado, porque eu já vi decisões judiciais, por isso que eu falo para segurar um pouco. Agora, eu já vi decisões judiciais que, por exemplo, de financiamento bancário, em caso de negativa de financiamento bancário, tem até que devolver os honorários de corretagem. Tem decisões judiciais nesse sentido. Mas a maioria das decisões, a grande maioria o corretor realizou o negócio, cumpriu os seus deveres, informou os direitos às partes, é devido a ele a comissão de corretagem, ele não precisa, então, devolver aquele valor. perfeito. Oh, que sabedoria, hein? Legal, isso é muito pertinente pro no mercado. A gente demorou muito fazer esse bate-papo com o Dr. Leonardo para mostrar. Creio que tem muitos mais assuntos, tem muito mais demandas. A gente vai até... O mercado, ele vai atualizando, né? O direito, ele vai atualizando. Deve de casa, ele vem atualizando. E muito obrigado pela sua aula. Tenho certeza que teremos bons feedbacks desse bate-papo do BrokerCast com você. Isso aqui já tem que subir no Instituto. Esse aqui é uma aula... Pro Instituto é uma também. aula, assim, de grande valia aqui para todo mundo aqui. Já tem que subir diretamente Sim, no é um Instituto. direito imobiliário. Já foi até um pedido dos sócios já para fazer uns vídeos para a gente subir para o Instituto. Até conversei com o Vitor Borges lá para a gente já fazer isso já. E nós vamos subir ele essa semana, né? Dá pra subir, não dá? Dá pra subir até hoje. Pronto. Olha. Porque é ao isso. vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Agradeço a sua presença.
Foi uma aula para mim particularmente, algo que nos muda de level, deixa com mais pertinência para atuar no nosso mercado. Ricardo Viana, mestre dos magos, cabelinho arrepiado. Obrigado pela presença. Realmente vai servir muito esse conteúdo, muito relevante, importante. Nós, do mercado imobiliário, a gente tem que aumentar o sarrafo. Não é só venda. São muitas situações que nos levam a um profissionalismo que a gente quer chegar. E o caminho é longo para a gente, que a gente quer ser a referência mundial. Estamos chegando. E saber da parte jurídica faz parte do processo. Então, que todos possam ver esse material aqui e ficarem bem mais ricos de conteúdo. Mas muito obrigado pela sua presença. Que agradeço, como eu falei no início, para mim é uma honra estar aqui. Sempre quis estar aqui no BrokerCast. Quero contar aqui com a abertura aqui para uma próxima oportunidade de estar aqui com vocês. Sim. Porque eu acho que é importante a gente levar conhecimento, levar aprendizado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ricardo. Obrigado por quem está aqui nos assistindo. Quem puder me seguir nas redes sociais, DR, doutor, né? Léo Batista. E lá tem alguns conteúdos que eu trato também de direito imobiliário. Tem alguns artigos que eu escrevo em 2 jornais de grande circulação aqui no estado também. Para quê? Para levar informação e levar conhecimento, não reter isso, porque eu acho que a retenção de informação, ela nos deixa gordos. A gente precisa levar conhecimento, espalhar conhecimento. Está convidado, o próximo bate-papo do BrokerCast é bíblico. Nós iremos destrinchar, porque também é a sabedoria bíblica, Eu viu? percebi que Aqui tem certeza que você vai desfrutar do melhor. Muito obrigado, viu, doutor Leonardo? Obrigado. Se você gostou, curte, compartilhe, envia o máximo e se inscreva no nosso canal. Segue o doutor Leonardo, Ricardo Viana, Lucas Fernando e até a próxima.